Sejam bem-vindos, pilotos de Mobile Suite, ao Canto do Desejo Brasil, e hoje nós iremos falar sobre um conteúdo que eu acho que é um pouco interessante, principalmente se você quer dar uma inovada aí no seu joguinho. Hoje iremos falar sobre deck building. De uma forma geral, quando falamos sobre deck building, até mesmo se você for buscar na internet em alguns vídeos aí que falam um pouco mais de como construir um deck, de uma forma geral, você vai perceber que basicamente a galera fala quase que a mesma coisa. No caso, se você quer que tenha uma quantidade específica aí de robôs, comandos, unidades, pilotos, bases, você vai achar realmente que vai ter meio que uma forma geral. Como, por exemplo, a gente pode considerar que você pode colocar entre 8 a 12 pilotos, porque senão você pode meio que flopar a quantidade de pilotos. Você pode colocar mais ou menos entre 4 a 6 bases, dependendo da estratégia que você for colocar. Você pode colocar na questão de comandos entre 7 a 9 e o restante de unidades, dependendo da estratégia que você for colocar. Então, realmente, se você quer ter uma base meio que geral, basicamente é isso. Você pode, então, resumir o vídeo dessa forma e, com isso, maravilha, e você vai e busca, ou até mesmo pode buscar as suas listas pegando mais ou menos essa base. Porém, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre formas diferentes de buildar. Porque não necessariamente estamos falando em montar listas de metas e diversos outros fatores, onde você vai lá, testa a lista e depois vê o que está faltando. Está faltando draw? É possível pôr draw nas cores que você colocou? Coloca draw. Ah, está faltando comando. Que tipo de comando? De redução, de força, de dano? Coloca naquilo que está faltando. Tá faltando poderio? Coloque unidades mais fortes. Tá faltando curvas menores? Coloque curvas menores. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre construção de deck, você vai, primeiramente, focar naquilo que você quer. Claro que, como eu já disse, existe mais ou menos uma quantidade que a galera está sentindo, uma quantidade de bases, unidades, comandos, pilotos, mas, obviamente, depende de muitos fatores, não só simplesmente você decidir falar assim, beleza, vou pegar como base. Porque de uma forma geral, você tem que imaginar, você vai jogar um mesão, ou no caso, um todos contra um, onde você está lá com 4 pessoas na mesa e com isso você precisa entender qual é o tipo de jogo que você vai achar interessante. Vai jogar, no caso, Tag Team, ainda mais que saiu algumas modificações nas regras, a galera tá querendo fazer uma atualizada no Tag Team, onde eu vou trazer um vídeo explicando algumas mudanças e quais são as partes benéficas e maléficas dentro dessas diferenças. O seu deck, então, é num X1. Então, qual seria mais ou menos a proposta? A partir disso, você pode imaginar se você quer fazer algo forfão, se quer fazer algo um pouco mais voltado a ser mais meta, a ser mais competitivo. Por acaso, existe alguma carta específica que você gosta muito e com isso você quer fazer um deck temático dele? Por acaso você gosta de uma estratégia, quer fazer uma estratégia, um deck em cima dessa estratégia? Então hoje eu vou trazer para vocês 6 decks. 2 alvos que a gente já viu, que é o deck Mono Green e o deck Mono White Strikes. E 4 outros decks que, como eu falei para vocês, vão ser uma atualizada, considerando os decks principais metas para a gente conversar e entender um pouco mais de como funciona mais ou menos a cabeça de um deck builder para conseguir ter algumas ideias diferentes e assim passar para vocês algumas pormenores que eu acho que seria interessante a gente conversar, beleza? Então vamos lá, dar uma vasculhada nos 4 principais decks que estão hoje no meta e outros 2 que a gente vai aprender um pouquinho mais. Então, pessoal, estamos aqui com uma primeira estratégia, como eu disse para vocês, vou futuramente fazer esses 4 decks específicos, que são os 4 decks mais metas da atualidade, com a questão de combinação, um pouco questão também da questão... Então, pessoal, esse aqui nós estamos com o nosso primeiro deck, o Zeon Rush. Ele é o verde e o azul, que com o objetivo de bater com os bichinhos, sempre garantindo o dano. De uma forma geral, como eu falei para vocês em alguns outros vídeos, esses aqui vão ser os primeiros 4 decks, são os decks mais meta, que tem como objetivo trazer para vocês essas jogatinas e te imaginar como seria enfrentar os principais decks. Claro que também isso depende, uma carta mudando aqui, uma carta mudando ali, às vezes um, às vezes outro, porém, de uma forma geral, essa aqui é a estratégia básica para quem for jogar de Zeon Rush. Mas para galera que quer fazer deck building, por que eu estou trazendo esse deck especificamente? Como vocês podem ver, a gente tem apenas 4 bases, como por exemplo aqui a Corsica base, apenas 4, onde poder ser de 4 a 6, de 4 a 7. Normalmente comando a gente tem pelo menos uns 7, pelo menos uns 8, e aqui apenas tem o Shock Resolve.
Então você percebe que a regra de quantidade não é necessariamente meio que uma regra absoluta. Já vi decks que não tem comando nenhum, a não ser aqui 2 de compra, talvez. Já vi decks que tem 8, 9, 10 comandos. Se a gente for pegar, por exemplo, o Academy, que muitas vezes pode até chegar com 12 a 15 comandos. Quase aí metade do deck são comandos para que você consiga controlar e seguir a estratégia que você quer. Então não se sinta meio que focado de não, eu preciso seguir mais ou menos essas quantidades. Claro, é uma questão de teste. Tá sentindo que falta um draw? Coloca draw. Tá sentindo que tá faltando força? Coloca força. Tá sentindo que a curva tá muito alta? Coloque uma curva mais baixa. Tá sentindo que tá faltando alguma coisa? Coloque aquilo que você sente que está faltando. Deck buildar também é teste, também é um pouco assim de tentativa e erro. Mas focando aqui nas técnicas de buildagem, focando nesse deck especificamente. Qual que é a estratégia que eles querem trazer? Eu quero bater em você, fazendo com que você acabe o jogo o mais rápido possível. E como que eu faço o jogo acabar o mais rápido possível? Em poucos turnos, terem muito bichos. Então, temos aqui, por exemplo, se você é o segundo a começar, você já tem esse... No seu primeiro turno, já pode colocar um deste, pode colocar também um deste. Se você for, no caso, já for querer causar o dano, ou se o cara já conseguiu baixar alguma coisa, você já está baixando com um tanque para causar o dano nele. Se por acaso você já tem o char na sua mão, você já pode colocar, por exemplo, no seu turno 2, caso seja o segundo, ou no turno 3, você já está colocando já o Zar saco 2, já está colocando também o char para bater em bloqueável. Ou você está colocando o char saco 2 que coloca uma unidade nova, caso ele seja destruído. Você já coloca já a busca. Se por acaso você já está já no seu turno 4, já está com os bichos que você tomou o dano, você já vai colocar já esse aqui, papai, já coloca e pinga 2 de dano. Ou na mesma unidade, ou unidade diferente. Ele tá com um blocker grande, então já vou virar aqui o blocker juntamente pegando o Gundam junto com o Amurai para conseguir virar. Eu já vou bater nos bichos maiores, já que esse aqui tem repair, ainda consigo causar um de dano a mais em todas as unidades devido ao fato de quando ele estiver pareado, causa um dano em todo mundo. No meu turno, eu coloco a Corsica, coloco um bicho 4-2, e se for a segunda vez, coloco 2 bichinhos nível 1. Se for a terceira vez, 4 bichos nível 1. E vai colocando mais bichinhos nível 1 para eu estar sempre batendo. Então aqui, quando a gente foca em criar um deck no estilo mais meta, você tem que imaginar qual seria a estratégia, qual seria o ponto que você gostaria de ganhar. Eu vou ganhar fazendo o quê? No caso dessa estratégia, é bater e ganhar o mais rápido possível. Bichinhos pequenos que consigam trigar o máximo de dano, fazendo com que ele consiga fazer mais coisas. Aqui ele faz token para conseguir ter mais dano. Esse aqui faz token para conseguir mais dano. Esse aqui tem o Breach para bater e conseguir causar o dano, mesmo que não consiga bater um dano direto. Então você destrói o bichinho do outro e ainda causa o dano na base. Esse aqui bate em bloquear se ele estiver linkado. Esse vai puxar o char caso seja necessário. Então você percebe que quando a gente pensa em construção de um deck para o focal mais meta, você tem que imaginar quais são as win conditions do jogo. E a partir disso você vai montar a win condition da sua estratégia. Então agora a gente vai para o nosso segundo deck aqui, já pegando mais os Justice Blockers, um pouco mais defensivo. O outro era um Rush mais ofensivo, aqui é um defensivo. Então vocês podem perceber que a quantidade, por ser mais defensivo, já tem uma mudança aqui. Já temos, por exemplo, aqui no caso, 3 bases, alguns decks são 4. Mas aqui nós de comando nós já temos compra, nós já temos aqui um blockerzinho a mais. Então você percebe que, dependendo da estratégia, qual é a estratégia desses decks aqui especificamente? Fazer com que o outro gaste recursos o máximo possível para você alcançar ele não tendo mais o que fazer, você consiga bater nas unidades, pegando as vidas e assim fazer mais tranquilamente. Tem 3 compras para manter sempre cartas na sua mão e ganhar um pouco mais de diversidade. Tem uma outra compra para criar mais diversidade. Tem o blockerzinho, no caso aqui, quando você coloca para conseguir mais um blocker, caso você tenha até mesmo quando for burstado, já criar um blockerzinho 3-3. Esse aqui é uma base que vira os seus blockers, deixando ele em pé, para caso você consiga bater com o blocker e mesmo assim ter uma unidade em pé. Então você percebe que a estratégia desse deck, diferentemente da outra, é uma estratégia mais stall. É um pouco mais defensiva, mais na retaguarda. Nós já temos aqui o Zowort colocando logo de começo um blockerzinho já no nível 2. Nós já temos já um Lifrit com a bunda um pouco maior já para o turno 3.
Para turno 4, nós temos uma diversidade de cartas, a gente pode colocar tanto o Gundam com o Amuro, caso você queira meio que virar e começar a bater um pouco mais agressivamente. Você pode colocar o Sword Strike com algum Earth Alliance para você conseguir voltar os bichinhos pequenos do outro deck. E para uns turnos um pouco mais para frente, nós temos o L-Strike para voltar a carta para a mão do oponente. Ele é um blocker 4/4, se for com Kiriamato já vira um 6/5. Nós já temos, por exemplo, o Frindle, que ele é um blocker que com o Kiriamato ou qualquer uma outra unidade você faz com que reduza -3 durante aquele turno. Você coloca, por exemplo, o Justice, que é um bichão 5/5, que ainda gera um blocker caso você coloque ele no caso do deploy. Então você percebe que aqui a estratégia está muito mais relacionada a cansar o oponente, fazendo com que ele consiga ter mais tempo de jogo e gaste recursos. Porque se eu estou devolvendo a carta para a mão, a pessoa é como se não tivesse jogado o turno anterior. Porque se não conseguir linkar aquela carta fazendo com que ela bata, é como se aquele turno não existisse. Então você percebe que são formatos diferentes com propostas diferentes. Tanto que no outro deck a gente tinha apenas 2 comandos. Aqui, rapidinho, só de compra, já são 7. E junto com defensivo, com isso já são 9. Então você percebe que não existe necessariamente uma regra. Porém, aqui nós já temos uma estratégia focada muito interessante. O meu objetivo, a minha win condition é segurar o jogo, fazendo com que o oponente gaste todos os recursos, para quando eu seguir no caminho mais ofensivo, ele não ter mais volta. Aqui nós vamos para o nosso terceiro deck, agora já com Cyber New Type Ping, ou no caso eu vou chamar de Izzet para a galera que joga Magic. Aqui nós já estamos focados em um outro tipo de estratégia. Continua sendo um deck agressivo, porque temos aí turnos 1 interessantes, nós temos o Zaku Marine, nós temos aqui o Jin, alguns colocam o Zulu como uma forma de, ao bater na base, causar 4 de dano porque ele ganha mais 2. Nós temos aqui diversos pings, temos ping com tanque, temos aqui o ping com Ansha, temos uns bichos mais vanilas para conseguir bater um pouco mais forte, temos uns bichos azuis de turnos iniciais, e temos pings diversos, temos pings com a Kshatriya, quando ele for pareado com a Marida, causando 2 de dano, um ping cada um, junto com a Marida, fazendo com que cause 1 de dano no momento que ela estiver batendo. Tem alguns que jogam com 4 apenas do Versalhos, fazendo com que aumente mais um ataque, tirando aqui e aumentando a quantidade de pings. Alguns colocam apenas um Unicorn Banshee como forma de ganhar o First Strike, outros colocam 2 para manter um pouco garantido. Todo mundo, obrigatoriamente, tem que colocar o Amuro. Mas você percebe que aqui, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é não permitir que você tenha bicho nenhum no seu campo. Com isso eu vou bater em você com a rapidez que eu tiver e, quando for possível, eliminar as suas unidades causando dano indireto. Ping com Gutank, ping com Ansha, ping com a Marida, ping com Kshatriya. Então você percebe que existem diversas formas e, por acaso, se você ainda não conseguir pingar, você vai usar o Gundam junto com o Amuro, virando a unidade, fazendo com que você consiga bater naquela unidade que você quer tirar. Então você percebe que aqui nós já temos, da mesma forma que eu quero rushar, fazendo com que os meus bichos pequenininhos causem o dano, eu também não deixarei que os seus bichinhos batam em mim, porque eu vou estar pingando dano neles e, por acaso, você decidir ainda mesmo assim bater em mim com as unidades meio que abaladas, você consegue usar um blockerzinho um pouco mais besta, ou bater num bicho de uma forma mais besta, já que isso aqui não tem blocker, na verdade, você pode bater de uma forma mais tranquila e com isso fica na sua de boa. Alguns consideram, por exemplo, Close Combat como uma principal carta que você pode entrar aqui. Então você percebe que a estratégia desse deck agora é o quê? Não permitir que o outro jogue destruindo as unidades do outro componente. Então você percebe que, quando, novamente, repetindo, estamos falando de decks metas. O deck meta é você tem uma estratégia focada, você tem uma win condition focada, e todo deck vai girar em torno dessa estratégia pontualmente. No Zell Rush, bater com os bichinhos no máximo bloqueável, causando dano, batendo o mais rápido possível. O outro mais stall, já com Justice Blockers, um pouco mais stall, segurando um pouquinho, fazendo o outro gastar recurso. E aqui você vai pingando o dano, fazendo com que o oponente tenha que pensar 2 vezes se ele vai deixar a unidade virada, porque já está com dano e ele já está um tanto enfraquecido. E com isso a gente entra no nosso
quarto e último deck mais metazinho, onde aqui o nosso objetivo é rampar para chegar o mais rápido possível no nosso Wing Zero. Então aqui nós temos aqui o nosso 0-1, o nosso bossão, onde a gente tem um 5-7, que com o Hero ele ainda fica mais 2-2, então no caso ele ainda fica um 7-9, fica um puta bichão, que quando entra causa 3 de dano em todo mundo que for nível 5 ou menos, e ele ainda é imbloqueável, batendo aí sem medo. Então aqui nesse deck, agora você percebe que esse já tem um boss. Ou seja, esse deck ele é focado em fazer com que você consiga fazer os bichões com mais rapidez. Temos aí o Wing Zero, o nível 8, custo 8. Nós temos aqui, por exemplo, o Wing Gundam, que é custo 4, mas ele é nível 6. Nós temos aqui o Gundam Deathsight, que da mesma forma é um nível 6 com custo 4. Então você percebe que são bichões de muito alto nível. Então, com isso, você precisa chegar até esse nível. E como você chega a esse nível? Segurando o oponente. Segurando o oponente com 4 Lifrit, segurando o oponente com 4 Zoort, segurando o oponente com 3 Strider Pack, segurando o oponente com o L-Strike. Então você percebe que existem formas diferentes de fazê-lo. Tanto que aqui, novamente, a gente tem o quê? 5 apenas. No caso, 5 não, a gente tem... No caso, 4 mais 3, 7 com mais 2, 9. 9 comandos, onde esse comando a gente tem compra, compra, defesa, defesa e segurar. 4 bases. Nós temos blockers pequenos, blockers médios, bichos maiores, breach, first strikes. Bichos, né, no caso, robôs, que quando estão pilotando exatamente o Dual Max, se você tiver linkado, ele não consegue ser reduzido o dano, então ele vai bater livremente. O Hero deixando mais forte. O Kira reduzindo a quantidade de ataque do oponente quando ele te der aquele alvo. Então você percebe que agora nessa estratégia, a estratégia mais do Wing, ele tem... O meu objetivo é ter os bichões para ter uns bichos muito grandes, muito porradeiro, muito forte e mais rápido possível, porque turno 8, turno 6, pode ser que nem chegue nesse turno se eu não conseguir fazer uma curva bem fácil, bem rápida, minimamente. Então você percebe que aqui a estratégia é muito mais focada em gerar esses bichões, fazendo com que esses bichões aconteçam, e isso acontecer faz com que a estratégia realmente aconteça. Então você percebe que são diversos formatos diferentes, e tudo isso apenas no 1x1. Você não está considerando o oponente, no caso, mais outros 3 oponentes. Você não está considerando as cartas da sua dupla. Aqui são apenas estratégias onde você foca numa estratégia específica. E essa estratégia específica dentro de um único oponente. Você sabe que tem um oponente na frente, você precisa tirar os shields dele, você precisa bater nele. E aqui você tem as suas defesas. Você não pode considerar que você tenha um aliado. Você não pode considerar que você pode fazer alguns acordos com as outras pessoas do menzão para tirar a pessoa que está mais forte. Então você percebe que são formas diferentes a partir de um estilo de jogo apenas. E com isso eu queria entrar com esse deck Mono Green Breach. E é interessante porque aqui nós já temos 2 outros pontos que eu queria abordar com vocês. Você não precisa necessariamente seguir uma estratégia, eu quero fazer algo competitivo. Faça um deck que rode e que você ache minimamente divertido. Eu tenho aqui um deck onde basicamente todo mundo é Breach. Eu já fiz uma gameplay com vocês. Temos aqui o Shenlong Breach 4. Nós temos o Rikidon Breach 2. Nós temos aqui o Gundam Heavy Arms, que eu tiver pareado Breach 3. Nós temos aqui o Shenlong Breach 3. Nós temos o Wing Breach 5. Então todos os meus robôs são Breach. Ou seja, todos eles eu vou bater na unidade e causar dano na vida. Bater na unidade e causar dano na vida. Ou seja, eu foquei em uma estratégia que eu gosto e fiz. Não necessariamente, mas no caso, pelo menos um pouco na questão de sorte, a gente tem aqui Operation Meteor, a gente tem aqui Operation Meteor, a gente tem aqui Operation Meteor e nós temos um Zé perdido. Mas aqui no caso eu tenho diversos dos arquétipos Operation Meteor, todos os arquétipos que eu acho interessante pegando seus robôs minimamente específicos. O Shenlong aqui pegando com o Shang Fei. Nós temos aqui o Heavy Arms com o Troa. Nós temos o Wing com o Hero. Então a gente tem mais ou menos um robôzinho para cada um deles.
Então você percebe que agora que a estratégia não é focada em uma win condition específica. Claro que o meu objetivo é sempre ganhar batendo na vida, porque por enquanto não existe uma outra estratégia que você vença de alguma outra forma. No caso, fazendo com que o deck milhe, ou não tenha mais decks, ou alguma coisa específica, ou uma win condition especial, tantas cartas no seu descarte, ou tantas cartas na sua mão. Por enquanto, a única win condition que nós temos basicamente é vencer. E claro que se a pessoa perder com a quantidade de compra de carta, também é um win condition, mas não existe uma estratégia que force isso a acontecer. Então aqui nós já estamos brincando com uma proposta de estratégia mais temática. Eu quero jogar apenas com Earth Federation, jogue com Earth Federation. Eu quero jogar simplesmente com Academy, jogue com Academy. Quero jogar com Operation Meteor, joga com Operation Meteor. Claro que aí já começa você a entender um pouco mais da base do Gundam. 4 bases, nós já temos um pouco mais de comandos aqui, 4 com 4 com 4, então já temos uns 18, no caso temos aqui uns 12 comandos. Nós já temos pilotos, já temos 4, 8, 12 pilotos. Temos aqui no caso também esse que pode entrar, mas também pode ser algum outro. Aqui também a gente pode usar como ou comprar uma carta ou até ganhar um pouco de força. Então você percebe que já numa estratégia mais for fun, memezinha, é interessante usar um pouco da base do Gundam de uma forma geral, né? Que são entre 7 e 9 comandos, a gente tem aí umas 4 a 6 bases, umas 8 a 12 pilotos e depois o resto de unidades para que não flop o que você seja interessante. Então, quer criar um deck em cima de uma estratégia focada? Perfeito, monte a estratégia e veja o que está necessitando. Porém, quer fazer algo mais meme, mais na brincadeira, mais se divertir com seus amigos? Veja qual é a carta que você gosta mais, ou pelo menos aqui, qual é a estratégia que você acha interessante. Gostei do Bridge, quero fazer um deck com Bridge. Então faça, meu querido, se divirta. E aqui esse último deck que eu quero trazer para vocês, que é o meu deck de strikes, onde todo mundo aqui é strike. Eu gostei da palavra que jogar. Então nós temos aqui o Perfect Strike, nós temos aqui o Strike Rouge, nós temos aqui o Launcher Strike, nós temos aqui o Sword Strike, temos aqui também, seguindo o Strike Gundam normalzinho, temos o Wild Strike, aqui nós temos o Strike Gundam novamente, a gente tem aqui o Striker Dagger, o Pack Striker e os pilotinhos que fazem tal coisa acontecer. Tanto que aqui não existe base nenhuma que tem Striker, então eu não coloquei nenhuma base. Isso é preocupante? Demais. Porém, a estratégia aqui é simplesmente dar muita risada apenas com Strikers e ver o que acontece. Claro que com a Cagalha eu consigo transformar qualquer carta branca, ou pelo menos qualquer unidade branca que não seja blocker, em blocker, então já começa a facilitar um pouco a minha vida, apesar que isso pode acontecer a partir do turno 4, porque ela é de nível 4. Porém, você percebe que já existe essas diversas brincadeiras. Então aqui, novamente, eu quis trazer esse deck, algo que eu já trouxe para vocês, mas focado mais nesse vídeo, para mostrar que quando estamos jogando, quando estamos fazendo um deck, obviamente tem um pouco dos macetes, porém, se você tem uma carta específica, já apareceu muitas pessoas na loja falando: eu adoro o Mercury, quero fazer apenas por causa dos personagens. Faça. Adoro o Wing, faça. Adoro o Unicorn, faça. Seed, faça. Faça o deck que você se diverte. E tudo isso, obviamente, a partir das estratégias que você acha que vale. Não estou falando para fazer meta, não estou falando para fazer meme, mas pelo menos fazer algo que seja minimamente sinérgico. Se você tem uma estratégia em ponto, foque naquela estratégia. Faça com que as cartas girem para aquele momento. Se você tem uma carta que você gosta, ou sua carta preferida, brinque com o entorno dela. Se tem uma estratégia preferida, brinque em torno dela. E isso é o grande chance da construção de decks. Então, pessoal, quando você for construir o seu deck, pense de uma forma geral. Vai ser mais for fun? Vai ser temático? Vai ser meta? Ou, no caso, em busca de uma vitória em relação ao meta? Tá jogando num X1? Vai fazer em dupla com um colega para criar uma sinergia? Vai fazer um mesão onde não existe lei nenhuma, o importante é a vitória? Perfeito, isso é construção de deck. Eu já trouxe diversos decks, tanto memezinhos quanto um pouco mais competitivos, porque o objetivo é você ver que existe mais do que simplesmente farmar créditos ou ganhar pontos em cima do colega, mas sim se divertir com as cartas que você gosta. Claro que vencer realmente é algo muito divertido. Falar que eu gosto de perder, você estaria mentindo, mas se você está se divertindo, vendo suas cartas preferidas, vendo o negocinho funcionar e com isso você está feliz, esse é o mais importante.
Então, quando for montar o seu deck, pense principalmente se isso vai te trazer felicidade. Se você gostou, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários. Você já montou algum deck ou você é mais de pegar de lista? Qual é o seu arquétipo favorito? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero saber. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.